Em nome de Jesus, amém. Certa vez um homem foi se casar e esse homem estava cansado. Ele estava muito cansado. Cansado de estudar, de trabalhar demais há muitos anos. Aí esse homem falou com a mãe dele. Aí a mãe dele, antes do casamento, passou, eu não sei como é que se chama, aquele pó debaixo dos olhos. É uma maquiagem quase, né? Passou lá aquela maquiagem para maquiar o cansaço. Senão vocês iriam ver as fotos do casamento e iam pensar, né? A noiva está feliz, mas o noivo já não sei. Né? Mas você já sabe quem é esse homem, né? Aí, o que aconteceu aqui, irmãos? Aquele homem, né? Não vou dizer o nome, vai que vocês conhecem. Ele maquiou o cansaço. Ele deu um jeito no cansaço físico. Ele conseguiu apagar, esconder. E esse cansaço físico, na verdade, ele é muito fácil, na verdade, de esconder. Né? Pense um pouquinho. Se eu estou com sono, é dormir. Se eu estou triste, basta sorrir. Se eu estou estressado, é só trabalhar menos, né? Ter menos tensão. Se a minha vida está meio sem graça, eu invento alguma coisa. Vou viajar, vou passear, vou construir alguma coisa. Ou alguns vão beber, vão se entregar aos vícios. Há uns vícios aí, tem tantos vícios. Bebida, droga, né? Apostas. É um vício. São vícios que acontecem hoje em jogos, né? E assim vai. As pessoas tentam disfarçar o cansaço. Mas o cansaço mais perigoso da nossa vida, ele não é visível. Não dá para ver com os olhos. O cansaço mais perigoso. E o nosso tempo ensina assim que se você está cansado, se você está cansada, na verdade a culpa é sua. É que você não se organizou direito. Então, se você está cansado, você tem que procurar organizar o seu tempo, a sua agenda para descansar. Se você está muito depressivo, algo assim, você tem que fazer terapia, tomar remédio, fazer terapia, conversar com um psicólogo. Se você está muito tenso, aí você pensa assim, eu vou fugir dos problemas que não são meus. Os problemas da família, por exemplo. Eu vou fugir desses problemas. E tudo isso aqui, queridos irmãos, faz bem, né? Vou fazer exercícios para descansar. Vou tentar me alimentar bem, caminhar, fazer academia e tudo mais. Aí vamos pensar que alguém faça tudo isso e no fim da história está cansado. Por que está cansado? Falta o descanso verdadeiro. O descanso em Jesus. É em Jesus. Por isso Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Jesus olha para os cansados, para os sobrecarregados. Sobrecarregado é aquela pessoa que trabalhou bastante, dormiu bem e acorda cansado. Esse é o sobrecarregado na Bíblia. Jesus chama pessoas que estão cansadas, que carregam fardos que não escolheram, carregam sofrimentos que não são deles. Né? Agora pense na sua vida. Quantos sofrimentos você carrega que não é seu? Olha que interessante. Quantos sofrimentos você tem que não é seu? É de alguém da família? Não é verdadeiramente seu. Jesus chama essas pessoas que estão cansadas. E a religião daquele tempo, os judeus, na religião deles, dos fariseus especialmente, não tinha descanso na religião deles. Era uma religião onde a pessoa vive cansada. Porque é uma religião de méritos. Méritos. A religião ensinava assim, se você for bom para Deus, Deus será bom para você. Num sistema desses,
só existem cansados. Se você for bom, Deus será bom para você. Nesse sistema você fica cansado. Nesse cansaço seria mais ou menos assim, a religião daquele tempo. Uma pessoa está no fundo do poço. E os outros religiosos, os pastores daquele tempo, ao invés de tirar a pessoa que está no fundo do poço, ficavam de braços cruzados olhando. O que será que ele fez de errado para estar lá? Ah, deve ser que ele não deu o dízimo certinho. Ah, deve ser que ele caminhou demais no sábado. Ah, ele está no fundo do poço porque se separou da sua esposa. Ele está no fundo do poço porque ele fez algo errado, mas ninguém socorre a pessoa. Essa era a religião daquele tempo. Uma religião dessas, só tem gente cansada. Só tem gente cansada. Até hoje é assim. E para essas pessoas cansadas, Jesus diz: venham a mim e eu darei descanso. Você já parou para pensar nesse convite de Jesus? Venha a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. É Deus convidando. É Deus te convidando para descansar. Deus está chamando os que estão cansados, os fracos. Jesus não chama aqueles que estão prontos. Jesus não chama aqueles que estão sem pecado. Jesus não chama os santos, aqueles que estão resolvidos na vida, até porque essas pessoas não existem. Jesus não chama essas pessoas. Jesus não chama aqueles que também ficam maquiando o seu cansaço. Não precisamos fazer isso. Nós podemos oferecer nosso cansaço a Jesus. E muitas pessoas não creem nisso. Pensam que eu não preciso de descanso, desse descanso em Jesus. Eu vivo bem, eu me viro na minha vida. E aí, tomara a Deus que em algum momento eles ouçam esse convite e creiam. Venham a mim, os que estão cansados. Jesus promete um alívio, e esse alívio nós sabemos como que é. É o perdão de pecados, né? Nós cantamos, veio Jesus, ele vence o pecado, o nosso fardo ele quer carregar. Ou seja, o fardo do pecado que está em você, que te cansa, Jesus quer carregar ele. Jesus quer carregar ele até onde? Até a cruz. Jesus quer carregar peso, cansaços. Isso é uma coisa impressionante. O único Deus que existe que carrega peso é o nosso. Nosso Deus carrega peso, o seu fardo. E aí Jesus diz, venha a mim e eu darei descanso. E é um descanso verdadeiro. Verdadeiro, não é um remédio, não é um energético, não é como a gente ouve por aí bastante. Jesus não chega perto de nós e diz assim, eu acho que você tem que carregar o seu saco, o seu fardo, desse jeito ou daquele jeito. Né? Não, Jesus quer carregar. Jesus também não chega perto e diz assim, você pode, você consegue, você é forte, eu acredito em você. Jesus não diz, eu acredito em você. Jesus diz, dá para mim o seu peso. Eu posso carregar, você não, mas eu posso. Jesus promete um descanso verdadeiro, um alívio verdadeiro. É o perdão de pecados. E aí Jesus continua, tomem sobre vocês o meu jugo. O que é jugo? Jugo é uma canga. É uma canga de madeira especialmente, geralmente. E aqui vocês vão pensar assim, tá, mas o Jesus ele oferece descanso, depois ele oferece um outro peso, o jugo. Na verdade, esse jugo, essa canga, é uma linguagem para ele mesmo. Você vai tirar o fardo que te pesa, que te mata, te cansa, e vai colocar Jesus em seus ombros. Você vai ter uma autoridade, um Senhor, e ao mesmo tempo tem batalhas. O cristão sempre vive em batalhas. É o texto que nós ouvimos antes da Natália, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem vai me livrar disto? Cristo Jesus.
Então, viver a fé em Jesus não é não ter batalhas, mas é ter descanso, é ter Jesus nas batalhas. É pertencer a Cristo na batalha. E então Jesus diz ainda: porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, a canga, é leve. É leve. Olha que interessante. Mas antes disso, diz que Jesus é manso. Jesus é manso. Eu já vi cachorro muito grande, com dentes afiados, que eram mansos. E você pode brincar, pode abraçar, pode se divertir com o cachorro. Ele é forte, ele é manso. Manso não é fraco. Manso é uma qualidade. Jesus é manso. Por isso que não pode existir pastor, né, pastor bravo, pastor estúpido, ignorante. Não pode existir. Talvez você já conhecer alguém que seja assim. Não pode. Como é que o pastor vai ser estúpido, brabo, ignorante, se o Senhor que ele anuncia é manso? Jesus é manso. Não precisa ter medo de Jesus. Ele é manso e oferece descanso, oferece um jugo que é suave. E assim Jesus é o nosso descanso. Muitas vezes em nossa vida nós procuramos descanso onde não existe, onde não tem. E quando a gente encontra descanso, temos que louvar a Deus, confessá-lo. Um bom exemplo de descanso que foi encontrado, descanso em Jesus, é de Santo Agostinho. Ouvimos no Congresso de Servos um pouquinho. Agostinho, Santo Agostinho que é chamado, ele foi um bispo, um pastor na África, há 1500 anos atrás. Muito importante ele é, muito importante. Mas antes dele ser um bispo, um pastor, ele era professor de retórica, filosofia, essa área. E ele era muito famoso. Aos 17 anos já era pai. Ele ficou famoso no mundo, ele tinha dinheiro, e por um tempo ele procurou descanso na sua vida nos prazeres. Então ele tinha mulheres, ele se entregou às bebidas, ele ficou famoso no mundo antigo, na Itália especialmente. Ele ficou muito famoso. E se nós estivéssemos lá, nós iríamos olhar para ele e dizer: o Agostinho tem tudo, não falta nada. E na verdade faltava tudo na vida dele. Faltava tudo, absolutamente tudo. Mas ele tinha uma mãe muito querida, cristã, Mônica, que orava por ele. Até que um dia, lá pelos 40 anos de idade, Agostinho, que tem tudo, boa saúde, dinheiro, tem tudo, ele começou a chorar amargamente. E ele estava num jardim. E aí chegou uma criança com uma Bíblia na mão, e essa criança entregou para ele e cantava. Essa criança cantava: toma e leia, pega e leia. Né? A criança deu a Bíblia para ele. E ele encontrou descanso. Ele encontrou tanto descanso que se tornou um grande bispo, pastor da igreja. Foi batizado, foi ordenado. E aí ele escreveu assim, aos 45 anos de idade: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Ó, de novo. Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Eu poderia falar aqui que existem muitos agostinhos por aí com o coração inquieto, mas eu quero falar para você. Com Jesus, o seu coração não precisa ficar inquieto. Com Jesus. O seu coração pode descansar com Jesus, em Jesus. Você pode estar cansado ou cansada nos olhos, né? Você pode estar cansado fisicamente, de trabalhar, de estudar, da colheita do café, mas o seu coração não precisa estar cansado. O seu coração pode estar leve, tranquilo. Jesus está comigo. Ele é o meu descanso. Ele carrega o meu fardo. Ele carrega o meu peso. Ele quer fazer isso. Ele faz.
E aí não importa o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã na minha vida, Jesus estará comigo. E de tal modo que com Jesus o meu trabalho espiritualmente é descansar. E amanhã o que eu vou fazer? Eu vou descansar. E depois de amanhã o que eu vou fazer? Eu vou descansar. Eu descanso naquilo que Jesus fez por mim. Aqui é um lugar de descanso. Crer em Jesus é descansar. Jesus está na cruz. Jesus morreu na cruz por mim. Carregou o meu peso. Eu posso descansar, crendo nele de todo o coração. E aí meu coração fica em paz. Essa paz só Jesus pode nos dar. Que assim seja. Amém.